E aí, você já se imaginou tendo uma nota de R$ 200 na sua carteira? Exatamente, essa semana o Banco Central, teve aprovado a emissão de uma nova cédula, agora no valor nominal de R$ 200. E está se especulando um monte de coisa, se isso vai gerar de fato inflação e algumas coisas nesse sentido, por que disso, se esse é o momento certo em plena pandemia. Enfim, hoje eu estou aqui justamente para responder um pouco dessas perguntas, tirar um pouco dessas dúvidas que muita gente veio me chamar essa semana para perguntar sobre isso. E então fique ligado nesse vídeo. Meu nome é Arthur Grossi e você está no Sem Medo do Dinheiro. Ontem, dia 29, o Banco Central divulgou que teve aprovado pela CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, que eles aprovaram a emissão de uma nova cédula, agora no valor de R$ 200, o valor nominal de R$ 200. E por que a gente está batendo tanto na tecla de valor nominal? Que é justamente pensando do porquê criamos essa nova cédula, num valor nominal acima do que a gente já tinha, que anteriormente era R$ 100. Se, anteriormente, quando o Plano Real foi criado, lá em 94, a gente tinha um poder de compra com o dólar, por exemplo, que é um referencial muito grande para a gente analisar, aí, por exemplo, desvalorização da nossa moeda. Quanto equivaleria R$ 1 para $1 em 1994? Era 1 para 1, certo? Então R$ 1 comprava $1. Hoje não, hoje, sem dúvida, a gente sabe que a moeda desvalorizou, mas perante ao exterior, certo? Mas a gente também tem informação de que a inflação, ao longo do tempo, ela se acumula, certo? Então, por mais controlada que hoje a inflação esteja, ela não deixa de existir e ao longo dos tempos, ao longo dos anos, já se fazem aí 26 anos que se criou o Plano Real, essa inflação, por mais controlada que estivesse, a gente ainda tem a acumulação dela ao longo dos períodos, certo? Então, em 26 anos, desde a criação do Plano Real, a gente teve uma desvalorização muito grande da moeda, acumulou aí por volta dos 500% de inflação, Então, o nosso dinheiro realmente desvalorizou muito ao longo do tempo, O dinheiro que você precisaria, para ter o mesmo poder de compra antes e hoje é mais de 5 vezes maior para comprar a mesma quantidade lá. Realmente, a criação, na verdade, dessa nova cédula é justamente para dar à população também, esse é um dos motivos também, para dar à população um sentimento de maior poder de compra ainda perante as coisas, certo? Por quê? Bom, a mesma lógica, só que talvez um pouco inversa, se a gente pensar, por exemplo, do porquê que a nota de 1 parou de existir, Porque a nota de 1, na verdade, ela já não tinha mais valor para quase nada, você já não conseguia comprar mais nada com ela praticamente. Então, aumentar para de 200, essa também é uma das saídas, tá? Mas aí, o que gerou muito questionamento também é por que agora, do porquê em plena crise a gente vai fazer isso? Bom, uma das principais razões é que em plena crise, todas as crises geram uma coisa que a gente chama de entesouramento. O que é isso? Bom, entesouramento a gente pode pensar que é basicamente as pessoas tendendo a retirar seu dinheiro de bens, de ativos não físicos para ativos físicos, Então, se você tem dinheiro, por exemplo, na sua conta corrente, a tendência da população brasileira, principalmente, é que em tempos de crise, a gente resgate esse valor e guarde em casa, Porque aí parece que eu estou vendo de fato o valor, eu sei que não corre risco daquele banco quebrar agora, porque agora já tá o dinheiro já está comigo. Então, o dinheiro físico gera uma maior segurança para a população, uma segurança um pouco irreal, se a gente for pensar que o dinheiro em casa, ele também está sofrendo o fenômeno da inflação, ele está se desvalorizando por não estar aplicado a nada, mas é uma tendência da população. Então, é uma tendência eles resgatarem fisicamente esse dinheiro, certo? E isso causa o quê? Bom, basicamente, a gente não tem
moeda para todo mundo, né, física. A gente não tem para todo mundo, para que todo mundo consiga ficar sacando dinheiro, né? O banco ele não tem, nenhuma instituição financeira tem, na verdade, essa quantidade de dinheiro, né, que a gente tem, digamos assim, um dinheiro virtual, certo? Que seria aí na sua conta corrente, em aplicações financeiras. Você não tem o papel físico, apesar daquele dinheiro de fato existir, certo? Então foi uma das necessidades, né, de se emitir papel, certo? Papel mesmo, né? A impressão mesmo de dinheiro pela Casa da Moeda. E também, né, pensando que grande parte da população brasileira não tem vínculo bancário, né, não tem conta em bancos ou instituições financeiras, falando agora sobre o auxílio emergencial, por exemplo, que está ajudando muita gente, pensando que essas pessoas, né, que também não têm vínculo a instituições financeiras, também sejam aquelas que precisem do auxílio emergencial, no momento em que você vai ter acesso a esse dinheiro, você não tem aquele crédito na sua conta bancária, certo? Você tem, na verdade, um saque, certo? Então, estava gerando, né, uma demanda, né, das lotéricas, das agências da Caixa e agências bancárias mesmo, uma demanda muito grande pela cédula em si, né? Então, esse fator fez com que, independente de qualquer coisa, o banco já teria, né, ele já divulgou, acho que em maio, se eu não me engano, que ele precisaria, na verdade, já imprimir mais dinheiro, né, imprimir dinheiro físico, né, transformar o dinheiro virtual em dinheiro físico para que essas pessoas tivessem acesso, certo? Então, senão o dinheiro, né, disponibilizado pelo auxílio emergencial não seria possível, né? O banco mesmo divulgou isso, né, que ele não teria, né, moeda suficiente para isso. Porque realmente, né, somado dois fatores, né, do entesouramento com o excesso, né, agora a disponibilidade, né, do auxílio emergencial, dando dinheiro, né, e para as pessoas terem acesso a esse dinheiro, elas precisam sacar, esses dois fatores somados gerou realmente uma movimentação muito maior do que esperada, né, pelo banco. E assim, realmente não tem como ele prever algo tão significativo. Né, o que, na verdade, vai ter que acontecer é que ele tome medidas, né, justamente para tentar mitigar um pouco desse efeito. Né? Mas, ao contrário do que muita gente pensou, né, nessa situação em específico, porque assim, a máxima, né, que todo mundo sabe é que imprimir dinheiro, né, injetar dinheiro na economia, no geral, né, criar dinheiro, causa inflação, certo? Mas, na verdade, né, o intuito é justamente dar maior, né, liquidez, pensemos em liquidez, inclusive transformar o seu dinheiro virtual em moeda, certo? Em moeda física. Então, na verdade, imagine que você tem todo o patrimônio, né, do governo, por exemplo, e aí, né, esse patrimônio ele não vai mudar de tamanho, então ele não vai criar dinheiro, certo? Ele não vai simplesmente injetar e imprimir um dinheiro que já não está dentro do previsto, certo? Então tudo que já tem lá dentro, na verdade, ele só vai transformar, né, tirar da suposição, né, do virtual e vai transformar em dinheiro físico para que a população continue tendo acesso, né, a moeda conforme for necessitando ao longo dos períodos. Né? A gente não sabe até quando o auxílio emergencial vai durar, a gente não sabe também quanto a gente consegue, né, quanto o governo consegue se manter também com o auxílio emergencial, então tem uma série de coisas. E por que uma nota de 200 e não só notas de 100? Né? Por que eu não emito só mais notas de 100 ou notas de outros? Bom, é pelo custo. Tá? Quando a gente fala aí, por exemplo, de nota de 200, né, ao invés de eu ter o custo de emitir duas, né, de imprimir duas notas de 100, 4 de 50, eu vou emitir uma. Né? O meu custo unitário por nota ele é reduzido. Então é uma estratégia também, né, de redução de custos, visto que já seria uma medida, na verdade, necessária, né, perante a situação que a gente está passando e tudo mais. Então, essa foi uma das justificativas, né, e que, na verdade, a emissão das notas de 200 ele é, como a gente já falou, a causa, é a consequência, né? E não a causa da inflação. Então, emitir nota de 200 não vai causar inflação, porque, como a gente falou, vai estar dentro do mesmo montante. Mas, se a gente pensar, né, que ao longo de muito tempo a gente teve uma desvalorização considerável da nossa moeda, gerar agora uma de 200 faz com que, pelo menos, a população sinta, né, que uma nota ainda tem um valor real mais considerável,
certo? Então, é uma das estratégias aí que estão adotando. Isso, assim, gerou realmente muito comentário, né, muita dúvida, pensando principalmente que esse ano, né, se deu início aí, assim, se direcionou realmente para a aprovação do Pix, que é um programa aí de meios de pagamento mais integrados, mas que, né, falando de meios de pagamento, já é direcionado, né, para o meio virtual. Mas você fala assim, bom, há uma tendência mundial de que se use, né, cada vez menos papel moeda, né, papel físico, mas, num geral, ainda se usa muito papel moeda, certo? Então não dá pra gente simplesmente achar que é porque é uma tendência, porque no nosso meio a gente acaba usando mais papel virtual, certo? Mas ainda se usa muito, né, o papel físico, principalmente as pessoas que não têm acesso, né, a instituições bancárias, instituições financeiras no geral. Realmente aí sim, né, que muitas vezes a gente não tem contato com esse público, né, mas que não necessariamente ele não existe, né, muito pelo contrário, ele é sem dúvida a maioria, né, pensando assim em quem tem muito acesso, quem tem muito dinheiro em aplicações, em coisas nesse sentido, e quem não tem nada, né? Então realmente é um ponto muito relevante para se considerar, né, e que, claro, gera dúvidas, gera questionamentos, mas foi uma medida adotada e que, assim, não vai trazer maiores efeitos, né? Não vai causar inflação. Foi uma medida emergencial, praticamente, né? Foi uma medida que realmente é para solucionar um problema que já aconteceria, independente, né? Se fosse para emitir novas notas de R$100 ou de 200, a de 200 foi também uma maneira encontrada para baratear um pouco da operação, né, de produção, de impressão de moeda. Bom, então esse foi o vídeo dessa semana, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Lembre-se de se inscrever no canal, de deixar seu like e até a próxima.